Olá, iniciando mais um unboxing, dessa vez vindo de Hong Kong. Vamos ver o que é que chegou. Vamos conhecer juntos mais um jogo de cartas. Aqui, publicidade, apoio e um baralho. Um baralho que nem caixa tem, certo? E vamos ver juntos o que é que veio dessa vez, como é que se chama, né? Porque é estranho, a primeira vez que eu recebo um baralho que não tem sequer uma embalagem. Parece ter um número enorme de cartas, eu não sei se é a espessura do papel utilizado, mas aqui ultrapassa, reparem, olha isso, ultrapassa o que um baralho normal costuma ter. Vamos ver o que é isso daqui. Ah, certo, é o Twisted Tarot. É um tarô que tem uma pegada de humor nele, e ele é ligado, ele é baseado, inspirado, né, nos filmes de terror, nos filmes de suspense, desses filmes bem que a garotada gosta, que não chegam a ser bem feitos, inclusive, são até engraçados por serem meio mal feitos mesmo. Então, é um tarô diferente daquilo que a gente está acostumado. Mas vamos lá, né? Ele tem esse aspecto. Aqui vamos lá ver o que ele tem. Bom, começa aqui com o palhaço, né? É o louco. O louco, na verdade, não é o palhaço, é o garoto que cai no conto do palhaço, né? O It. Daí nós temos aqui o mago. A parte de trás do tarô tem o nome Twisted Tarot Tales. Os contos macabros seria mais ou menos isso, os contos estranhos de tarô, né? Temos uma abóbora que é meio caveira, temos uma porção de morcegos escondidos dentro da capa dela. Aqui, isso é o avesso, né? A parte de trás de cada carta. Daí nós temos o mago, que não é muito correto, porque ele serra a sua assistente mesmo. E daí nós vamos para sacerdotisa, né? Lidando com uma tábua de Ouija. E assim nós vamos. A imperatriz, a menina com esses bonecos aqui, que todos têm uma aparência bastante estranha, né? O imperador, o hierofante, aquele tipo de boneco comum dos parques de diversões norte-americanos, que é tipo um robô de meio corpo que fica... Você coloca uma moedinha e ele lê sua sorte, ou diz sua sorte. Os amantes, né, que são aqueles bonecos utilizados pela indústria automobilística para testar as reações do corpo humano dentro de batidas de carro. O carro, né, lembra muito aquele Christine, o carro assassino, né? A força, o eremita, super macabro, né? Super assim, voltado mesmo a uma coisa muito peculiar. Não é, sem dúvida alguma, um baralho de leitura para
os outros, né? A não ser num sentido mais de brincadeira, de diversão entre os amigos. É um baralho de coleção, né? É um baralho que você não vai ficar usando todos os dias. E além do que, precisa também ter uma ligação com as revistas em quadrinhos, né? Com as séries de televisão que ele usa como referência para criar isso, né? O pendurado, o carro do metrô só tem o braço da pessoa pendurada, a morte, né? Aquela figura da morte medieval, das pessoas que ficavam recolhendo os corpos na época das grandes pestes. A temperança é uma bruxa preparando suas poções, né? Tudo tem a ver, mas não é nada... tem um lado cômico dentro disso. Ninguém está buscando assustar ninguém. É um lado cômico mesmo, né? Então nós vamos ter aqui a torre, que é um reator, uma usina nuclear que explodiu, né? Uma Chernobyl, por exemplo. Aqui a estrela, né? O monstro vindo do espaço, né? Que vem lá falar com... ele fica parado na estrela da calçada da fama de Hollywood, né? Ele fica parado na estrela do Schwarzenegger. A lua, claro, a lua é um lobisomem, né? Lobisomem só sai na lua cheia, só se transforma na lua cheia. O sol, os girassóis, né, tentando pegar um menino. O julgamento, né, os zumbis aqui dentro daquela lanchonete bastante conhecida. E o universo, que é o astronauta que se perde da sua nave e fica boiando no espaço. E daí, deixa eu ver... daí tem uma carta extra, né? Que às vezes é comum ter uma carta no tarô, em alguns decks de tarô, chamado o esquilo, né? Esse esquilo é uma carta extra que você pode, digamos assim, energizá-la com aquilo que você quiser. É como se você tivesse mais um arcano à sua disposição para você criar. Eles põem uma figura qualquer, mas você cria. Então, eles fazem uma brincadeira com o esquilo e diz que esse aqui é o esquilo psicótico, né, que ataca os outros, né? Eles transformaram ele num morcego. Aqui também o quatizinho, né? E assim ele vai, como eu disse para vocês, ele tem uma série de outras cartas, né, que eles vão dando coisas, sentido. Por exemplo, o tempo, a questão do tempo, né? O tempo, Saturno aqui, né? E daí vai para os arcanos menores. Então começa com o As de Paus, aquela célebre, né, clássica cena cinematográfica do cara descendo as escadarias do porão e dentro tem um monstro esperando por ele, ou um bandido, ou um assassino, ou qualquer coisa assim, né? O ataque dos zumbis é a carta número 2 de paus. O 3 de paus é o ataque dos ratos. O 4 de paus são essas figuras meio mexicanas, né? De esqueletos. Os 5 são as formigas atacando, né? As formigas assassinas. 6, de novo, a ideia aquela ideia do herói entrando, sendo homenageado, né? Na figura desses personagens, assim, que lembra muito essa coisa, a ideia do Dia de los Muertos no México, né? O 7, também um lobisomem. O 8, uma abdução extraterrestre. O 9, a floresta, o lenhador na floresta e a floresta atacando o lenhador. O 10, o urso atacando alguém aqui, né? O pajem, né? Parece
o gênio da lâmpada, o cavaleiro, o cara que domina a abelha, né, talvez numa ilha em que os animais estejam muito grandes, né, fora da proporção humana, né? A rainha, uma medusa, e o rei, este cara com os índios aqui. Daí nós vamos para o as de copas. A mão que sai de dentro da televisão, dois de copas. A cabeça da geisha que está servindo voa para o cara. Três de copas. As crianças, a menina dando um chazinho desse de boneca, também que é muito estranho as figuras, são muito estranhas as figuras. O 4. O cavaleiro fantasma aqui com o cara chateado, pensando. O monstro do Frankenstein é o 5 de copas. 6 de copas é um trem fantasma. 7 de copas é aquela tia que trabalha na lanchonete do parque de diversões e as coisas que ela tem são estranhíssimas, orelhas, olhos. O 8. O cara, uma cena de faroeste, né? O cara que mata todos e vai embora. O 9. As crianças sendo alimentadas pela bruxa que pretende comê-los depois. E o 10. A casa de bonecas que fica viva. Né? A menina espantada com a casa de bonecas que está viva. Daí nós começamos o pajem de copas, o cavaleiro de copas, a rainha de copas e o rei de copas. Então nós temos aqui o as de espadas, o 2 de espadas, o 3 de espadas, o 4, uma abdução, né? O 5, a neblina, the fog, né? Os piratas, os fantasmas piratas, né? Na ilha. O 6, o 7, o 8, o 9, 9 de espadas, né? O medo, né? O terror noturno, a angústia, a aflição, o medo. E o 10 de espadas, o atirador de facas que erra a faca. Erra o tiro com a faca, né? O atirar de faca. Daí nós temos o pajem, todos do naipe de espadas. O cavaleiro, a rainha. Essa é uma história chinesa, japonesa, melhor dizendo, japonesa. E o rei. Parece Jack Estripador. E daí nós vamos para o as de pentáculos, né? Ou ouros. O 2. O 3. O 4.
o 5, o 6, o 7, o 8 de pentáculos ou ouro, o 9, a Little Shop of Horrors, a floricultura que cria a planta carnívora, o 10, bem nuclear mesmo, o pajem, o cavaleiro, a rainha, mulher gigante, uns filmes engraçados, interessantes, cults da década de 50, 60. E o rei, rei de ouros, aquele cara que percorria o oeste americano vendendo sempre loções mágicas, ungüentos curadores, né? O as de copas, cuja taça é um crânio invertido, o 2 de copas, o 3, o 4 de copas, o 5, espera um pouquinho, as de copas, espera um pouquinho, houve uma, não, as de paus, esse daqui, está misturado o final, desculpem aí, eu estou falando bobagem. As de espadas, as de pentáculos, as de copas e as de paus, esses as estavam juntos, certo? Então vamos corrigir isso daqui. E daí nós temos uma sequência de cartas que podem ser substituídas. Elas podem substituir as cartas que já vieram. Então, por exemplo, eu posso, na carta do diabo, usar esta carta aqui, a desse Papai Noel assustador aqui. Na carta da Imperatriz, eu posso optar por esta imagem aqui. Na carta do 2 de paus, eu posso partir para esta daqui. Eu posso fazer substituições, trocas, por aquelas que eu achar mais interessantes. O 3 de ouros, né? A Elvira, né? O personagem famoso da televisão norte-americana, né? Ela é a alta sacerdotisa. Ela apresentava um programa noturno de terror, de filmes de terror, contos de terror. Né? O Cavaleiro de Ouros, por exemplo, aqui. Então, nós temos, assim, os amantes, por exemplo, né? Essa opção. Tem uma série, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deve ter 20 cartas extras que podem substituir algumas dessas daqui que a gente está vendo. Bom, gente, era isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Voltando a falar do baralho, a qualidade do baralho é boa, bastante boa, surpreendente para um tipo de baralho como esse, que não tem, na verdade, uma função de uso constante. Eu duvido que alguém faça uso constante de um baralho como esse. A qualidade de impressão é muito boa, a ideia é muito interessante como ideia, né? Eu acho muito interessante quando a gente faz associações
de coisas que a gente conhece com as cartas do tarô, né, de coisas que a gente vivencia. Quem não assistiu um filme de terror, quem não viu um personagem, né, de televisão, coisa e tal. E essas imagens, que são imagens arquetípicas, né, quando a gente vê na carta, a gente cria uma associação melhor sobre o significado delas. Mas, evidentemente, é um baralho para quem coleciona baralho ou para quem brinca com baralho em termos de jogos, de RPG, qualquer coisa assim. Então, agradeço a companhia de vocês e até uma próxima.